Você quer viver You have ou the look of morrer? a man who accepts what he sees because he is expecting. Sí. With great power comes great responsibility. We don't need to stay there. Lost in time. Thy Thelma Cast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a vocês que nos escutam, que se lançaram nessa empreitada taumática. Meu nome é Rafael Tardim, filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a esse podcast. Hoje, irei mais uma vez assumir o posto de comunicador e condutor do episódio de número 6 do TalmaCast do IFE para o Mundo. Um bate-papo com os egressos a fim de compartilhar suas experiências, aprendizados e reflexões sobre como a passagem pelo IFE marcou suas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Nosso diálogo de hoje é com a cientista de alimentos Cristal Soares, graduada pelo Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus, é também mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFES. Atualmente trabalha na coordenação de qualidade e é responsável pelo setor de controle de qualidade da Chamego Bom, indústria do setor de alimentos aqui de Bom Jesus. Uma conversa imperdível sobre como sua passagem pela nossa escola contribuiu para a sua jornada pessoal e profissional. Mas antes de iniciarmos, quero convidar vocês, ouvintes, que estão dentro e fora do Brasil, e os que estão conosco aqui no YouTube, apesar dos problemas técnicos, ao escutar ou assistir esse episódio, entre no nosso site e no nosso Instagram, dê uma conferida nas temáticas do TalmaCast, nos vídeos e conteúdos que produzimos, e passe para a gente suas impressões, críticas, sugestões e dúvidas. E você que é egresso ou egressa, você que fez parte desse mundo que a gente está trazendo, especificamente na discussão de hoje, fala para a gente, participe e nos ajude a continuar esse diálogo, trazendo o que vocês acharam, compartilhando também suas experiências e vivências dentro de sua jornada aqui no nosso IFE Bom Jesus. Cristal, primeiramente eu gostaria de agradecer a você pelo sim, por ter aceitado compartilhar com a gente aqui um pouco da sua jornada e para a gente começar aqui o nosso diálogo. Seja bem-vinda ao TalmaCast. Obrigada, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria, assim, primeiramente, pedir desculpa aos nossos telespectadores. Tivemos alguns problemas técnicos que impediram da gente realizar esse diálogo também sobre o formato de vídeo. A gente tem uma série de conteúdos lançados, que é o nosso carro forte, a nossa base pelo Spotify para os demais agregadores de podcast. Nós temos o nosso também drop semanal, que é lançado no Instagram, e a gente estava fazendo alguns experimentos, como vocês podem ver, que não deram tão certo assim, mas a gente conta com vocês aí nos escutando para poder compartilhar também aqui no chat suas perguntas, suas sugestões e críticas para a gente aqui. Cristal, eu queria começar a nossa conversa fazendo uma provocação sobre quando se está imerso na jornada dentro do IFE, muita coisa passa desapercebida, né, para os estudantes. Sim. O que foi que você percebeu que o IFE trouxe e proporcionou para você, mas que você só percebeu, só tornou perceptível quando você saiu do IFE, quando você terminou a sua jornada na escola?
Olha, eu acredito que assim, quando foi finalizando ali, porque eu iniciei no ensino médio, né? Então eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano com o técnico e depois a faculdade. Percebi que quando eu estava para terminar assim o técnico, que já tinha aquele período de escolher qual formação eu ia seguir e tudo mais, o IF me agregou muito no sentido de poder de decisão mesmo, sabe? De ter assim coragem de correr atrás, proatividade, sabe, ser muito proativo. Acho que o IF sempre estimulava ou tinha ali a oportunidade de quem tivesse interesse de correr atrás das coisas, seja com uma reunião com um professor, correndo atrás de algo para ser melhor para sua turma, ou para você individualmente, ou para o seu coletivo. Então, esse lado de proatividade e de sempre ter um lado de raciocínio crítico sempre foi algo que, ao finalizar ali a jornada, eu fui percebendo que eu estava me tornando dessa forma e que era graças ao IF. Muito interessante essa observação, essa reflexão que você faz, porque a gente costuma escutar exatamente essa proatividade ou essa demanda por essa postura diferenciada por Hum. alunos de diversos cursos, até do ensino médio mesmo integrado, e a gente está conversando com você que além do técnico, né, do integrado ao ensino médio, você também traçou uma jornada pelo ensino superior na nossa instituição, então isso parece ser uma coisa muito marcante, né, da instituição em si, independentemente da modalidade do curso. E aí, a sua formação técnica no ensino médio é em agropecuária. Você se formou em 2012, certo? Isso, exatamente. E como é que foi esse movimento para a área de alimentos na graduação? Como é que foi esse processo de transição? O que acontece no meu terceiro ano, eu não sei se hoje ainda permanece na grade, mas o técnico em agropecuária, ele tinha no terceiro ano uma matéria durante todo o terceiro ano que era agroindústria. Então era o momento que a gente tinha oportunidade de conhecer sobre a área de alimentos, a parte dos processamentos de carne, leite, frutas, e as outras partes, né, tipo inspeção, outros segmentos, mas muito por cima. Só que ali eu comecei a me despertar um olhar por uma profissão que parecia no início ele me completar mais porque eu estava buscando no momento. E aí eu aproveitava que o curso do CTA era noturno e eu sempre ficava até mais tarde no IF porque eu tinha um projeto, então eu esperava muitas das vezes os alunos do CTA que iam iniciar a jornada às 6:30 da noite para conversar com eles. E aí eu perguntava assim, tem umas figurinhas assim que foram marcantes para mim, sabe, que me ajudaram no poder de decisão ali. Eu conversava, perguntava sobre o curso, duração, o que que eles achavam dos professores, a bagagem técnica. Então, eu ficava aguardando eles retornarem para eu conversar e saber se realmente o meu nível superior eu ia querer fazer no IF, para ter essa decisão consciente, sabe? Porque eu corri atrás de fazer vestibular fora, jogar nota do Enem para fora, mas conhecendo o IF, as possibilidades que ele me dava, de oportunidade e também por ser relativamente próximo à minha família, que eu sou de Iguaçuí, então eu tinha muita curiosidade, mas eu não queria fazer uma graduação, 4 anos da minha vida num local, num curso que eu não me sentisse realizada e que eu não tivesse oportunidade. Então, realmente, eu corria muito atrás para ver se realmente era a melhor decisão. E dessa forma, conversa vai, conversa vem, conversava muito com os professores, eu tomei essa decisão, então, e não me arrependo, graças a Deus que eu fiz essa escolha. Então foi mais ou menos assim. Interessantíssimo, porque foi fundamental, então, esse contato com o curso de agropecuária para você, inclusive, identificar aquilo que talvez você teria mais afinidade, né? Ou seja, de alguma maneira, o caminho que você queria traçar já estava se desenhando na medida em que você sabia o que você não queria para a graduação. Isso é muito interessante. Agora, a gente Uhum. está falando de um momento muito também de transição bem complexo para muitos estudantes da nossa instituição, né? Conta para a gente como é que foi esse ano de conclusão do ensino médio, no seu terceiro ano no IF, né? Como é que foi essa transição, né? Muitos dos receios e expectativas que você tinha durante o terceiro ano
se realizaram após você sair ou não, né? Se tornaram coisas, putz, era coisa da minha cabeça, uma pressão que alguém colocou, mas na verdade não se realizou. É, assim, no meu segundo ano, no final do segundo ano, a gente pegou uma greve. Então, ali eu já via muitos dos meus colegas que já estavam no terceiro ano, tendo que ou fazer o vestibular para conseguir ter ali um documento, né, que eles haviam passado no vestibular para eles conseguirem já concluir o nível técnico com o médio. E eu ficava me perguntando, será que isso vai comprometer minha formação por conta mesmo das aulas que a gente ficou um mês parado? Será que ano que vem vai ter uma outra greve que também possibilite eu já logo começar? Então, eu lembro que esse período da greve foi bem marcante, assim, para mim. Então, assim, no sentido de decidir qual curso fazer, eu acho que cada um também acaba tendo uma trajetória, por questão de base familiar também, as orientações que às vezes os pais ou os amigos mais próximos, familiares mais próximos passam. Eu conheço pessoas que eram muito cobradas pelos pais no sentido de fazer uma determinada profissão. Ah, isso não funciona, isso não vai te dar futuro, você tem que ir por esse caminho. No meu caso, graças a Deus, assim, eu tive sempre o apoio dos meus pais, que tanto que me incentivaram, eu e minha irmã, a desde cedo a gente sair de casa, fazer o nível técnico com médio numa instituição de qualidade, né? Melhor do que a minha cidade ofertava no período, e para a graduação eles seguiram o mesmo pensamento. Sempre conversavam com a gente, o que que profissionalmente a gente busca, né, no geral, tentar dar uma orientação, mas eles deixavam um caminho muito livre. Então, eu conseguia por mim mesmo, de acordo com as minhas aptidões, eu ir vendo qual área que eu poderia me encaixar melhor. Eu lembro que eu ficava muito na dúvida, de fazer talvez veterinária, pela bagagem técnica que eu tive no técnico agropecuário e porque eu tinha assim uma referência familiar de talvez tentar um concurso da Marinha e aí eu poderia entrar sendo veterinária. Então era um outro norte que eu tinha assim, né? Mas quando eu conheci a área de alimentos, eu vi que eu seria melhor assim realizada nessa área. Então eu acabei definindo dessa forma. Mas é um período muito complicado mesmo. Ainda mais que muitos amigos, às vezes, querem, assim, manter o laço e aí tentar fazer com que você vá para aquele caminho, como se aquele caminho fosse o único que viesse a ser o melhor, a ser de maior realização financeira também. Então, isso, se o adolescente ele não tiver uma consciência, não conversar com pessoas corretas ali para dar um direcionamento mesmo bom, acaba que se perde, né? Vai impulsionado pela formação que naquele período tá com boom, tá em alta, né? E aí depois passa esse boom, você ainda tá na graduação, só que aí você se descobre não feliz ali, né? Então é muito complexo, não é fácil para um adolescente de 17, 18 anos decidir, mas tem sempre que tentar conversar. Sim, e isso é uma coisa realmente muito discutida em momentos do Setembro Amarelo, por exemplo, sobre essa pressão, esses anseios que vêm de diversas instâncias, diversas vozes sobre qual a melhor carreira, qual é aquela que vai trazer a verdadeira felicidade, satisfação e tal, que aí, diante, né, de tantas possibilidades, de tantas vozes, né, os nossos estudantes acabam passando por certos momentos de angústia e a gente, às vezes, escuta alguns relatos e por isso que eu não pude deixar de perguntar qual foi, né, como é que foi para você, quais foram os seus pontos nesse momento tão delicado de saída do ensino médio e entrada na graduação. E você sempre se envolveu com pesquisa, né, seja na graduação, no mestrado, enfim. E qual a importância dessa relação com a pesquisa para a sua carreira na indústria? A gente vai chegar lá para falar, né? Eu falei na introdução sobre, né, o trabalho seu atualmente, mas qual a importância dessa relação com a pesquisa para esse modus operandi da indústria, né? Quais contribuições você consegue identificar? Assim, igual a gente até estava comentando anteriormente, aqui nos bastidores, né? Às vezes a academia ela tende a separar muito, ao meu ver,
ou você vai para a carreira acadêmica ou você vai para a carreira da indústria, como se fossem coisas que não se conversasse, que não pudesse ter algum tipo de interação. É, e assim, eu percebi que durante o meu período do mestrado, ele foi um período ali de 2 anos excelente para eu me desenvolver ainda mais em questão de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, a cobrança individual, você ter o lado crítico de realmente avaliar qual o critério que você está adotando para seguir tal experimento. Eu digo experimento porque na minha área de alimentos a gente trabalhava muito com experimento, né? Testes e tudo mais. Então você tinha que saber, e hoje na indústria isso se reforça muito, é o lado crítico, é de procurar fonte segura para você tomar ter um poder de decisão sobre uma situação que está ocorrendo ali no momento na indústria. E aí, o que que eu devo fazer? Eu devo parar o processo? Não devo? Qual o impacto disso na saúde do consumidor que está vindo a consumir aquele produto que a gente está aqui produzindo? E isso, na graduação, acaba que a gente tem um tempo curto relativamente para, às vezes, explorar algumas matérias que têm um impacto muito grande. Então, quando você tem a oportunidade de ter uma outra formação no sentido de ou uma especialização, ou um mestrado, ou quem deseja vir a fazer o doutorado, você é o momento que você está aprofundando seu conhecimento ali em alguma área e que você ainda continua se desenvolvendo, porque o mestrado e o doutorado, ele é um desenvolvimento muito individual, eu observo assim, né? Porque você muitas das vezes faz sozinho o seu experimento, às vezes não necessariamente você tem ajuda ou de um outro mestrando, ou de um outro aluno de iniciação científica, e o seu orientador, ele te cobra, né? Você tem que ter ali um poder de saber conversar sobre aquilo que você está estudando, ter embasamento para poder argumentar com ele e aí criar um diálogo onde o projeto vai se desenvolver. E na indústria não é diferente. Eu vejo que assim eu consigo aproveitar muito da minha formação do mestrado nesse sentido de ser crítico, de ter critério para definir qual decisão tomar, o impacto daquilo, e também a relação interpessoal com os seus gestores, com os seus colaboradores ali da sua equipe, porque você tem que o tempo todo estar se desenvolvendo, estar disposta a ouvir, você nem sempre é só falar, às vezes ouvindo mais você ganha mais, né? Então você vai saber tomar decisões melhores. Então eu acho que para mim nesse lado de responsabilidade, autocrítica, poder de discernimento ali, de fala também, eu acho que para mim foi fundamental. Eu vejo sim que tem como, e é muito bem-vindo você ter uma outra formação, complementar a sua graduação, e associar isso na indústria. Com certeza dá para agregar. Esse link que você traz diante da provocação que eu fiz agora há pouco, ele é muito importante da gente trazer, porque ele vai pegar aquela ideia da oposição de dinâmicas, né? Mercado e meio acadêmico, ou indústria e meio acadêmico, e aí você traz uma série de competências e habilidades que são trabalhadas no meio acadêmico, ali no caso da pesquisa, do mestrado, em todas essas questões que são exigidas e demandadas para vocês ali e que são fundamentais para dentro do ambiente de trabalho na indústria e todas as demandas que também ali aparecem. Esse link ele tem que ser cada vez mais, né, identificado, observado e falado, porque esse senso comum, cria-se muito esse senso comum, essas imagens sobre essa dicotomia entre mercado e meio acadêmico, e aí você está vendo, a gente está vendo no seu caso a prova viva de que essa oposição ela não nem sempre acontece. Existe um aprendizado que migra, né, entre as duas áreas, os dois campos. Isso é muito interessante, muito legal. Uhum. Exatamente. E acho que assim, quem decide, é igual eu quando saí da graduação, eu saí decidida a ingressar no mestrado. Então eu sabia que eu queria fazer o mestrado. Se eu ia fazer o doutorado depois, era uma janela aberta que eu tinha a decisão assim, vou me permitir fazer o mestrado, e aí ao decorrer dele eu vou definir se é o que eu vou
seguir, né, a carreira acadêmica ou não. Uma coisa não impossibilita a outra, né? Agora, você ter a decisão, assim, bem consciente do que você está decidindo ali naquele momento, eu acho que ajuda muito para você, às vezes, não ir para a área acadêmica porque não conseguiu uma oportunidade naquele momento que você está procurando. Ou conseguiu uma oportunidade na indústria, e aí você, às vezes, cai naquela rotina de já ter o seu salário, de já estar ali trabalhando, às vezes já ter uma certa estabilidade, só que, na verdade, você ainda quer fazer um mestrado, quer se especializar. Então, é importante a gente ter essa clareza interior, né? Para a gente conseguir tomar a melhor decisão possível. Interessante, interessante, Cristal. É, e aí, ainda dentro dessa pegada desse bate-bola que eu acho que vai estar perpassando toda a nossa conversa entre as suas experiências e vivências do meio acadêmico e também da indústria, no último ano de sua graduação, você teve a oportunidade de cursar algumas disciplinas e também de fazer um estágio. Você ficou 6 meses em Portugal, né? Fala para a Isso. gente um pouquinho como foi esse momento especial da sua jornada e também trazendo, né, uma informação bem interessante sobre essas possibilidades de parceria que a nossa instituição ela permite, né? E você que é estudante da nossa instituição que está escutando, que está aqui com a gente, né? Não só escutando, mas assistindo também essa conversa. São coisas que fazem parte da sua escola e talvez você não saiba, e a Cristal vai falar um pouco sobre isso agora. Exatamente. A minha turma, né, foi a primeira turma a ter essa oportunidade de ir para Portugal. Para essa seleção foi avaliado currículo, e boletim, né, a nota ali, um coeficiente de rendimento. E junto comigo foram mais algumas pessoas da minha turma, né, que conseguiram a bolsa também, e um apoio financeiro do IFE, porque a instituição lá de Portugal cedia 2 bolsas, e aí o restante dos alunos conseguiu ir com uma bolsa de apoio que o IFE mesmo deu, né, que ajudava ali na questão do custeio e tudo mais. Para mim foi muito importante assim esse período, né? Foram de 6 meses. Eu tive, como você falou, eu tive a oportunidade de cursar 3 disciplinas, dentre elas parte de tecnologia de vinhos, azeite, que são tecnologias muito fortes lá do país, né? Lá de Portugal, e também na área de pescado. E além disso, eu fiz o estágio num laboratório assim que é referência a nível até mundial mesmo, com uma pesquisadora muito reconhecida na área de compostos químicos de alimentos, que é a Isabel Ferreira. E lá foi também um dos locais que eu pude perceber, junto com a minha irmã, que também formou, né, é, em CTA comigo, e ela também teve a oportunidade de ir para Portugal e a gente fez esse estágio juntos. Lá a gente percebeu o quão essa questão de responsabilidade, proatividade, os alunos do IFE carregam consigo, né? Porque até a nossa coordenadora lá do estágio, ela falava muito, nossa, mas vocês são muito responsáveis, não precisam vocês irem todos os dias, olha só, né? Achando que às vezes a gente ia querer estar fazendo estágio só para ter ali a carga horária. É curioso, né? Na hora que ela riu assim, falou Aham. com a gente, eu fiquei até assim, e ela até falou assim, geralmente os brasileiros vêm para cá para ter certificado, para ter a hora, e não necessariamente todos vêm cumprir a carga horária direitinho. A gente não, calma aí, não é assim, né? Às vezes você teve a oportunidade de conhecer pessoas que não Aham. fazem assim como tem que se fazer. Aí a gente teve assim, uma avaliação muito boa, e no geral todos os alunos do IF foram muito bem avaliados, sabe, pelos seus outros orientadores. Então, nesse período, assim, eu pude desenvolver, né, na parte acadêmica e também na parte pessoal, né? Você fica aí 6 meses sem ter contato com a sua família. Eu não tive visita, né, assim, de familiar lá, porque às vezes acaba que algumas famílias conseguem ir lá visitar os seus filhos, né, e tudo. Eu tive a graça de estar num país diferente com a minha irmã, né, e isso ajuda muito, porque tem um laço afetivo, um laço familiar nesse local com você. E aí a gente teve a oportunidade de também vivenciar isso tudo juntos, para a gente também foi muito importante. E sobretudo na parte, até no alojamento que eu ficava, tinha diversos alunos, né, com nacionalidades
completamente diferente, tinha chinês, espanhol, americano, então era uma oportunidade também da gente estar se enriquecendo culturalmente. Então foi muito, muito especial, assim, uma parte muito boa. E que veio no momento que a gente não estava esperando, né? Quando a Sheila, que então era nossa coordenadora de curso, que ela conseguiu efetivar essa conquista aí, dessa possibilidade da gente ir para lá, a gente não estava esperando que ia dar certo, assim, né? Então a gente ficou muito surpresa e a gente, assim, se doou ao máximo para esse processo. E essa experiência também de você lidar com uma outra cultura, uma outra forma de enxergar ali outra visão de mundo, né? Isso também creio que tenha trazido alguns aprendizados assim pessoais que foram assim bem importantes para a sua jornada, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você tem situações complicadas nesse processo, você tem ganhos únicos, você tem Sim, aprendizados singulares, né? exatamente. Parece clichê, até aquele papo de coach de que o sacrifício vem e ele traz aprendizados. Mas não, de fato, tudo isso que você narra das dificuldades, elas são únicas porque elas permitem aprendizados únicos, né? E foi muito isso também em relação a essa questão de saída da sua cidade, né, do seu estado, e ter esse distanciamento da família, esse Uhum. âmbito pessoal, que muitos têm um frio na barriga, muitos têm Nossa, medo do processo e às vezes nem, né, ganham aí os estágios das bolsas, mas não vão por causa desse receio, né? exatamente. E eu vejo que também, assim, conversando até com outras pessoas que eu conheci lá no intercâmbio, o relacionamento, assim, de namoro, né, que geralmente é um namoro ou um noivado, né, que a pessoa se encontra nessa fase aí da graduação, muitas pessoas ficavam refletindo se valeria a pena ir namorando, qual o impacto disso no relacionamento. Muitas, eu conversando, que eu conheci lá, falaram: eu tive que terminar o meu relacionamento para eu poder vir para cá, porque meu namorado não entendia. Então você vê que, infelizmente, isso também é um ponto, né, Rafael? Parece que não, mas isso também é um ponto que às vezes pode influenciar na decisão. Quando eu fui para lá, eu namorava, Sim, sim. já namorava há alguns anos, acho que uns 5 anos, 5 para 6 anos já. Hoje, graças a Deus, né? Tudo deu certo, a gente soube lidar bem com isso. Ele sempre me incentivou muito aí e me deu força estando lá também. Hoje a gente é casada, né? A gente Que você vê que tem legal. casa também, né? Dá certo. E é importante você avaliar também essas questões, né? Porque qual o impacto, né, que uma pessoa tem de decidir, às vezes, o seu futuro, ou de querer te induzir a ir para um caminho, ou a não ir para o outro. É sempre importante você avaliar isso para você não sair prejudicado. E depois, às vezes, perder uma oportunidade, né, e ficar se queixando. Interessantíssimo, interessantíssimo. Parabéns por essa jornada, né? Porque é muito interessante você hoje trazer essa caminhada, né, com seu companheiro e tudo que vocês passaram. E aí, qual dica você deixa para aquela pessoa que está assim querendo, eu quero estudar fora, eu quero, independentemente seja Portugal ou não, mas Uhum. eu quero aproveitar essa oportunidade, mas eu estou com frio na barriga. Vamos lá, esse papo é reto aqui para aquela pessoa que tá ali com frio na barriga, não sabe se vai, mas a Cristal foi e voltou e é um exemplo de sucesso aí. Fala para esse ouvinte aí, Cristal. Olha, o primeiro ponto, eu acho que é saber quais os critérios que essa instituição que você vai tentar, ela avalia, né? Se é um currículo, se é só nota, ou se é um país de língua inglesa, por exemplo, ou de outra língua, se você tem que ter um teste de proficiência naquela língua. Então, acho que o primeiro ponto é esse, e você correr atrás mesmo, igual no meu caso, é, a- essa possibilidade de ir para Portugal no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, você tem que ter um bom currículo. Até hoje, eu converso com pessoas que foram anos depois que eu fui, que estão indo hoje em dia ainda. Você tem que ter um bom currículo, você tem que ser um aluno comprometido, e não é só nota.
né? Por mais que seja um dos requisitos, mas você tem que fazer atividades extracurriculares, né? É um curso que você vai participar, é um evento, é uma participação no projeto de pesquisa, de extensão, seja como bolsista ou como voluntário também que conta. Então você tem que correr atrás para você ter condições de lutar por aquela vaga e aquela bolsa que vai te ajudar a ter estabilidade financeira no local. E a outra, eu acho que assim, é avaliar o quão importante isso é para você. Isso academicamente falando também, né? Porque eu, pelo menos para mim, foi um critério. Eu vou para lá, vou cursar essas matérias, eu vou conseguir eliminar essas matérias que eu teria que fazer no Brasil, ou eu vou ter que ficar um ano a mais para fazer. Então, isso para mim também foi um critério. Então, é importante você conseguir definir até onde que compensa para você, né, e tudo. Definindo isso, tomou a decisão de ir, vai na coragem, vai na organização, converse com seus familiares, para eles entenderem a importância disso para você. E se você tem isso muito claro, agarra nessa certeza e mete bronca, né? E vai mesmo, você está num outro país, você tem que ter muita responsabilidade com as atitudes que você toma, seja em questão relacionada à saúde, né? Porque cada país ele tem uma abordagem diferente, então se precaver, né, com um plano de repente, porque a gente tem sempre que procurar saber tudo que aquilo envolve para às vezes não tomar uma decisão e chegar lá e ser surpreendido, né? Negativamente. Então, eu acho que no geral é isso, correr atrás, dar assim o seu sangue ali para fazer o que você tem que fazer para conseguir a vaga, decidir internamente se aquilo faz sentido para você, e uma vez que faz sentido, ter coragem e responsabilidade e traçar um bom caminho nesse local e deixar uma marca positiva, né? Sua e da sua instituição, que é importante. Interessantíssimo isso, né? E, e, e no briefing, você trouxe para gente que após o mestrado surgiu uma dúvida em seguir na carreira da indústria ou pesquisa, né, o meio acadêmico, né? Conta para a gente como é que foi essa inquietação, esse momento de reflexão e dúvida que você passou nesse momento específico. Assim, como eu falei, sempre tive muito claro que eu queria fazer mestrado. E eu, como você mencionou, desde o terceiro período da graduação, eu sempre me envolvi em projetos de pesquisa. Participei de projetos de extensão também, mas os de pesquisa, assim, foram os que eu mais participei. Então, esse lado, assim, científico, lado de pesquisador, eu sempre tive muito interesse, muita paixão, sabe? De verdade. Então, durante o período do mestrado, eu ficava sempre refletindo, o que eu vou fazer, né? Vou seguir ou não vou? Só que eu sentia muito dentro de mim uma inquietação, como você bem disse, essa foi a palavra que ficava em mim, como será a indústria, né? Eu sempre tinha essa curiosidade e eu tenho um lado assim que é muito expansivo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de entender o que está acontecendo, de ser dinâmico. Então, a indústria, pelo que eu ia vendo no decorrer das minhas matérias da graduação e das visitas também dos estágios que eu participei, ela é muito um ambiente assim, né, de pensar rápido, de ser dinâmico, de ter muita responsabilidade e ser algo bem ativo. Então, eu sempre ficava inquieta. Quando eu terminei o mestrado, eu tive uma trajetória assim num projeto que foi bem cansativo, foi muito pesado, assim. Então, eu fiquei me questionando se aquele não era o momento de eu dar uma pausa e experimentar, vamos dizer assim, né? Ter a oportunidade de trabalhar na indústria para assim eu começar a definir se isso era o caminho certo para mim ou se eu voltaria e continuaria para o doutorado, porque até quando eu fui me formar, né, no mestrado e tudo, todos os meus professores falavam, mas você tem muito perfil acadêmico, nossa, não podia perder, dar continuidade no seu projeto. E isso ficava dentro de mim, mas também não me deixava influenciar, porque eu sabia o que eu queria, né? O que eu tinha que experimentar para ter essa certeza mesmo. E aí, o que acontece? Eu terminei o mestrado, eu já estava para me casar, meu esposo, ele trabalhava numa outra cidade, que é em Macaé, e aí eu fui para lá.
e defendi o mestrado já lá de Macaé, né? Fui para Alegre defender, mas eu já estava morando em Macaé. E lá eu tive a oportunidade, assim, a oportunidade criada, né? Porque ninguém chegou para mim e deu uma oportunidade, não. Eu tive que ficar correndo atrás numa cidade que eu não conhecia ninguém, que teoricamente também não é o forte para minha área de formação. E eu comecei a conhecer pessoas, a tentar contatos com pessoas que trabalhavam ali na região da minha área. E foi nesse momento que eu até participei de um projeto de extensão da UFRJ relacionado à nutrição e segurança de alimentos, que foi uma porta de entrada que eu vi que eu poderia agregar para eles e também começar a conhecer pessoas da minha área que moram naquela cidade. E a partir dali, eu descobri, né, uma vaga para a área de controle de qualidade no entreposto de pescado e me candidatei. E aí eu acabei sendo selecionada, né? Assim, eles me contrataram e ali eu decidi realmente não seguir para o doutorado. E aí eu passei por mais ou menos 1 ano e 6 meses nessa indústria, me confirmando que realmente era o caminho que eu pretendia seguir, que eu estava feliz. E nesse momento eu deixei de mão o doutorado. E aí, posteriormente, né, surgiu a oportunidade de vir para Chamego. E aí eu vim para Bom Jesus, né, retornei para Bom Jesus. E tô aí na Chamego já tem uns 6 anos, 6 meses, 6 anos não, uns 6 meses. E Bastante assim, eu tempo. consigo, é, eu consegui confirmar, assim, que realmente até o momento eu tive uma boa escolha, sabe? Eu tô feliz fazendo o que eu estou fazendo. Não quer dizer que às vezes daqui a uns anos eu não venha querer tentar um doutorado ou fazer uma outra especialização, né? Mas no momento esses foram os pontos assim de decisão para essas atitudes aí que eu tomei. Legal, Cristal. Como é que foi esse retorno ao mercado de trabalho aqui na região, né? Conta pra gente como é que foi a mudança radical que aconteceu na sua vida nesse processo de entrada na empresa Chamego Bom. Olha, foi algo até curioso, assim, para mim tem hora que minha ficha não caiu muito bem, porque, assim, como eu falei, né, eu estava trabalhando lá em Macaé, a gente já tinha uma vida lá, tudo certo, gostei da cidade, me adaptei, gostava muito do meu antigo emprego, tenho laço, assim, até hoje com eles lá, tava feliz. E aí, de repente, eu recebi uma ligação, 7 e pouca da noite. Aí, sabe aquele período que tava com muita ligação da Claro, outras operadoras, assim, que você Aham. atendia e aí você desligava, e eu tava recusando todas, eu já nem olhava mais. Nesse dia, eu falei assim, vi uma chamada perdida e falei, vou retornar. Sabe quando o seu santo te cutuca ali? Assim eu Aham. fiz. Fui, retornei, aí no que eu retornei era a ligação do diretor lá da Chamego, informando que eles tinham no banco de dados deles o meu currículo e que perguntou, né, se eu tinha interesse de me candidatar para a vaga X, né, de coordenação da qualidade. E ali eu fui pega totalmente de surpresa. E assim, aqui para a região, é, às vezes muitas pessoas conhecem, né, Chamego, mas também muitas delas às vezes não têm a dimensão do que a Chamego representa em termos de impacto no mercado, parte econômica, de quantidade de produtos, abrangência que a Chamego tem no mercado nacional e agora no mercado internacional, né, que a gente está começando as tratativas para exportação também. Olha, E aqui olha, que legal, Cristal. Depois você é, fala mais sobre isso aí. falo sim, com o maior prazer. Então, assim, eu, enquanto aluna de graduação, que era doida para fazer um estágio lá, para conhecer, eu tinha uma pequena noção. E aí, de repente, quando ele me convidou para vir, para conhecer, né, fazer também uma entrevista pessoalmente ali, e conhecer a estrutura, eu falei assim, Senhor, fiquei assim maravilhada. É uma estrutura muito boa, não só de equipamento, de estrutura física, assim, mas também pessoal, né? A equipe lá é muito boa, conta assim com setores bem individualizados, com gestores bons. E aí eu topei, eu vim para cá para conversar com ele e tudo mais. Mas assim, diante de toda a responsabilidade
que envolve o cargo e também do impacto disso na minha vida ali naquele momento, eu sempre fui muito sincera em todas as entrevistas que eu participei de trabalho e aqui não foi diferente. E aí eu saí, não deu meia hora, ele foi, me ligou, falou, Cristal, é isso, nós decidimos, né, fazer sua contratação, o que que você me diz? Aí a gente conversou, né, aqueles trâmites pormenores ali, né, dos detalhes, e eu fiquei, assim, muito surpresa, e de repente eu falei assim com meu esposo, falei, Pedro, o que que nós vamos arrumar? Essa foi a verdade, porque assim, uma mudança completamente de vida. Ele é de Bom Jesus, né? Meu esposo é de Bom Jesus, ele é de Carabuçu, na verdade, né? Que é um distrito de Bom Jesus. Mas também, assim, né, trabalha fora há muitos anos, estudou também no IFE, a gente até se conheceu no IFE durante o nível médio. é, e Legal. assim, ele também já estava fora, só que ele também tinha uma vontade, às vezes, mais à frente, de retornar para cá. E no serviço dele, que é na área de petróleo, ele tem possibilidade de trabalhar de home office. Então, só que para mim seria a mudança maior. E aí conversamos muito, ele sempre me dando força, minha família também ficou muito feliz, porque é mais próximo, né, deles. Então a gente consegue ter um apoio, um suporte maior também. Dar um suporte e também ter um suporte, né? É sempre bom estar perto da família. E aí eu decidi vir, assim, o principal fator, Rafael, que me fez vir para cá foi o desafio, sabe? Onde eu Sim. estava, graças a Deus, eu estava estruturada, já com as rotinas ali bem fixas, mas eu sou muito movida a desafio, sabe? E nesse momento vir para cá representava um desafio pessoal e profissional muito grande para mim. Então eu resolvi aceitar e graças a Deus, assim, tem dado tudo certo. Eu já estou com 6 meses de empresa, passa muito rápido e eu não me arrependo da minha decisão. Interessantíssimo. A gente tem a interação do professor Will, do nosso campus. Obrigado, Will, sempre com a gente aqui. Quando a gente tocou no assunto sobre as chamadas telefônicas, ele comentou assim aqui no chat. Essas chamadas telefônicas de telemarketing acabaram com a credibilidade do que era um excelente canal de comunicação. Ou seja, o Will também deve ter passado alguma situação parecida também, né? Que nem a gente Exatamente. já passou aqui. Você vê quanta oportunidade às vezes a gente não perdeu, né? Quanta ligação importante a gente não perdeu recusando. Pois é, pois é, pois é. E às vezes até, né, no momento de raiva e, olá, poderia falar com o Rafael, tá? Desliga na cara, e às vezes era uma pessoa trazendo uma oportunidade de parceria, alguma coisa assim, né? Exatamente. Enfim. Mas nós hoje aqui, Cristal, não estamos apenas para né, tentar inovar no YouTube, o que se mostrou aí um obstáculo, né? A gente está aprimorando, a gente vai voltar melhor aqui da próxima vez, mas é também, e é uma noite muito especial porque a gente está fechando a temporada do IF para o Mundo com você aqui, trazendo, né, um episódio super, hiper, mega especial por vários motivos, né, tendo você aqui com a gente, com essa jornada, esse compartilhamento sensacional que é a sua história, né, que tem que ser, inclusive, a sugestão da gente realizar esse diálogo aqui no YouTube foi da própria Sheila, né, a diretora de pesquisa e extensão do nosso campus, que ela falou, olha, quanto maior número de pessoas puder escutar, né, a jornada da Cristal, isso vai ser importante, né? E para além do apenas do áudio dos agregadores de podcast, do nosso podcast, né? E Uhum. um desses motivos é a divulgação do resultado final do nosso concurso cultural de aniversário da Agatha Christie, que aconteceu no site do Cineclube Debates. E agora eu vou revelar rapidamente aqui os vencedores. A ideia era mostrar os livros da Agatha Christie, que serão, estou com eles aqui nas minhas mãos, mas devido a problemas técnicos, e aí, né, tá escancarado, graças ao Will, para o mundo inteiro, que a internet do Rafael está ruim, está péssima. Obrigado, meu caro Will. É, eu não vou conseguir mostrar os livros, mas depois no Instagram a gente vai fazer uma série de postagens lá.
Mas vamos começar pelo terceiro lugar. Rapidamente, quem então, só para contextualizar para quem não está, né, dentro aqui, a gente fez esse concurso cultural foi uma construção em parceria com a Eunice, que é uma servidora aqui do nosso campus e voluntária do Cineclube desde sempre. Ela é uma contribuinte sensacional para o nosso projeto. E a ideia era responder a pergunta: qual seria a pior coisa que poderia ocorrer em uma viagem de navio e trem? E aí nós temos, eu não vou dar as respostas aqui para não tomar muito tempo do episódio aqui, vocês vão ver depois no Instagram as respostas, mas em terceiro lugar, ganhando o livro A Garota do Lago, de Charlie Donlea, de 2017, Thaís Cristina. A Thaís, ela já é, assim, carteirinha aqui dos nossos sorteios também. Acho que ela é a única que tem a caneca do Cineclube Debates. Thaís, você ganhou o terceiro lugar. Depois você pega o livro com a gente. Em segundo lugar, Ana Paula Fernandes, estudante do curso técnico integrado em meio ambiente, terceiro ano. Ela ganhou o livro Caixa de Pássaros, né, o Bird Box. E em primeiríssimo lugar, levando 2 exemplares da Agatha Christie, Morte no Nilo, da editora Nova Fronteira, e O Assassinato no Expresso do Oriente. É, E não é marmelada, é porque nós tivemos 10 jurados e eles avaliaram friamente, pessoas de fora do IFE. O nosso bolsista, William Will Gil Guimarães, levou aí o primeiro lugar com sua resposta sensacional, levando esses 2 livros. Não é marmelada, pessoal. Nós conseguimos aqui 10 jurados bem críticos e depois, então, a gente repercute. Cristal, voltando aqui, quero, para vocês terem mais, só para encerrar, só para vocês terem mais informações e como participar dos próximos também, é só vocês entrarem no site lá do Cine Clube Debates, no grande portal do IF. Cristal, você comentou agora há pouco sobre romper, né? A Chamego está rompendo as fronteiras nacionais aqui da sua produção. Fala um pouco da gente aí, dessa novidade, né? Mas antes de você falar da novidade, fala um pouco aqui sobre, né, o teu trabalho específico, né? Dentro aqui da empresa, o que você faz, como é que é esse trabalho em equipe, que setor ali que campo você trabalha dentro da Chamego? Tá. Hoje eu sou responsável pelo controle de qualidade da Chamego Bom. Eu com mais 4 inspetores de qualidade, que dentre eles nós temos duas cientistas de alimentos, também formadas no IFE, que é a Lorena Provalero e a Sara da Costa. É, um outro que é biólogo, Guilherme, e Conrado, que também ele é um egresso do IFE, mas do técnico em agroindústria, lá bem do início, acho que ele foi até da primeira turma. Todos esses, exceto a Sara, são de Bom Jesus, e nós 5, né, juntos ali, formamos a equipe do controle de qualidade da Chamego. Assim, o nosso trabalho, ele é centralizado em garantir realmente o controle, e a qualidade, tanto na parte microbiológica, quanto também de padronização dos produtos da Chamego para ir para o mercado consumidor. E isso envolve tudo, né? Seja desde o recebimento de matéria-prima, embalagem, outros insumos que venha a receber, tudo nós recebemos pelo CQ, analisamos para garantir realmente que os produtos estão dentro dos padrões que a empresa exige. O nosso controle, ele também vai além no que diz respeito a controle de análise laboratorial, seja do leite que a gente recebe, das outras matérias-primas, a parte microbiológica, que é onde a gente faz o acompanhamento microbiológico de todos os produtos que nós produzimos para garantir que eles estão também dentro dos valores ali, dos limites preconizados pela legislação. E na linha de produção também, a gente atua assim incessantemente o tempo todo, seja em controle de parâmetro físico-químico do doce, como o BRICS, né, que avalia ali o teor de sólidos solúveis do doce, seja o controle de temperatura. A gente tem assim, né, a produção que vai estar produzindo ali os produtos com os parâmetros e as regras
de produção, e tem o controle que ele vai analisando todos esses caminhos, desde lá da mistura dos ingredientes, concentração do doce, até o invase desse produto, e o acondicionamento, para garantir que realmente tudo está saindo com qualidade e segurança de alimentos. A gente faz também ali no controle de qualidade a liberação dos produtos, né? Somos nós que fazemos a liberação desse produto para o mercado. A gente avalia, seja provando mesmo, né, através de avaliação sensorial, os doces, avalia a consistência do doce, se tem algum tipo de alteração ali, para só assim ele ser liberado para ser vendido, faturado e aí chegar em todos os mercados. Então, o controle de qualidade, ele atua de ponta a ponta, seja também no controle de água da indústria, né, para garantir que a água que a gente está utilizando na produção dos produtos é de qualidade, controle integrado de pragas também, acompanhamento de higiene e saúde dos colaboradores, né, por ser uma indústria de alimentos, a gente não pode estar utilizando adorno como anel, colar, maquiagem, barba, né? Os rapazes aí sempre tem que estar com a barba feita. Então a gente tá sempre no pé de todo mundo, né? Mas isso em prol de um benefício muito maior, que é garantir a segurança ali para o consumidor final. Então, o CQ, ele atua em todas as etapas aí da indústria. Bacana. Muito Ou amplo. seja, né? Oi? É muito amplo, assim, é até difícil resumir porque vem assim, muitos exemplos, né? Muitas situações, por exemplo, que a gente sempre fala lá, né? É igual hoje, por exemplo, a gente estava na linha de balde, produzindo balde, envasando balde, identificamos um problema no fechamento ali daquele balde. O CQ, o controle de qualidade, ele tem o dever e autonomia para parar uma linha de produção e falar, peraí, a gente vai resolver esse problema aqui porque a gente não pode invasar um produto num balde que ele não vai fechar 100%. Com certeza, né? Depois dessa etapa, passando um balde não conforme, esse balde ele pode vir a ter um mofo, né? Porque permite a entrada de ar nesse balde, então isso gera condições ali favoráveis para o micro-organismo se desenvolver. Então, o CQ ele tem uma responsabilidade muito grande dentro de uma indústria de alimentos ou de uma outra indústria. É muito sério. Fundamental, fundamental. Inclusive, esse esclarecimento também que você traz também, que você traz é muito importante para uma série de ouvintes que não têm um conhecimento profundo sobre a ciência e tecnologia de alimentos, sobre todas essas práticas e todas essas coisas que fazem parte da nossa, do nosso consumo, né, de alimentos diário, que às vezes a gente, né, desconhece e a gente não faz ideia de como acontece. A gente está encaminhando para as últimas provocações, e aí você ficou de comentar com a gente um pouco sobre essa, essa novidade, né? A Chamego indo para além das fronteiras nacionais da produção. O que que acontece, né? A Chamega ela tem projetos assim futuros, né, e que estão em andamento relacionado. Um deles é relacionado à exportação. Hoje, assim, encontra-se num estágio onde a gente está tendo os contatos com os possíveis clientes. Tem uma pessoa que foi contratada especificamente para ficar responsável por essa parte de exportação, né, onde ela já tem contatos, ela já sabe os trâmites ali. E isso a empresa, ela ali, a Chamego, ela é tanto é, é, certificada pela FSSC, que é uma norma internacional 22.000, que garante que todos os produtos da Chamego são produzidos com segurança de alimentos. É uma certificação bônus, vamos dizer assim, porque as indústrias elas não são obrigadas a ter essa certificação. E também não são todas que conseguem, porque é uma avaliação internacional, com padrões internacionais, que o nível de exigência
é muito alto, né? Você tem que cumprir assim, uma série de requisitos e normas, não só relacionada à conduta, mas a procedimento, criação de procedimento e cumprimento desses procedimentos. Então, hoje a Chamego ela tem essa norma que ajuda assim os processos serem muito redondos, de forma assim a nos possibilitar dar esse passo a mais, né? Além dessa certificação, a Chamego ela é inspecionada pelo Serviço de Inspeção Federal. Então, a gente consegue aí estar produzindo e comercializando para todos os estados aí do país. Então, também é uma fiscalização mais atuante, que semestralmente está aqui fazendo visita e faz análise de tudo que vocês imaginarem, analisa a parte estrutural, procedimento, produto, tudo, tudo, tudo. Então, esse conjunto, assim, foi fortalecendo para a gente ter condições de partir para esse novo mercado, né? Hoje, como eu falei, está em prospecção dos clientes, a gente está fazendo os envios das amostras para esses clientes estarem conhecendo nossos produtos, né? Vendo embalagem, vendo embalagem sozinha, o produto sozinho, embalagem com o produto para ver como que esse produto né, ele no final ali, como que é esse produto acabado ali, que vai ser comercializado, e eles avaliam, né, uma série de atributos. Então, já foi feito envios para Moçambique, que foi o primeiro país a ter contato, mas tem outros países aí na lista que eles vão mandar, mas aí também acho que é mais uma questão interna também. E mais o ponto que está é esse, assim, ela está prospectando novos clientes, fazendo envio para possibilitar abrir esse novo mercado aí. E esse papel de comunicação, né, que nós somos um projeto de extensão, e você tinha até mencionado a questão da extensão, é muito importante a gente estabelecer elos comunicativos com as pessoas que aqui estão e mal sabem de toda essa dinâmica, de todo o alcance das produções das empresas locais, né, e você trazendo essa informação, ela é muito, muito interessante, muito impactante até. Eu que sou aqui, por exemplo, de Bom Jesus, né, fico cada vez mais assim orgulhoso, né, Uhum. você vai para você vai outras partes, né, do Estado do Espírito Santo, Bom Jesus, lá tem uma empresa que tem, né, os pontos fortes da região, né? Nossa, E, aqui, tá, não sei o quê. Então, a gente menciona essas coisas, né, às vezes. sim, é de muito A terra orgulho, do com Tino certeza. Marcos, Oi? terra do Tino Marcos. Isso. Ai, meu São vários pontos, né? E é sempre válido ressaltar mesmo. Porque, igual os produtos de Chamego, muita gente conhece os tabletes, né? Que são, assim, muito tradicionais. A empresa, ela tem aí seus 65 anos, então é muita história. Mas, por exemplo, de curiosidade, igual tablete, é um dos produtos que eu acho que a maioria das pessoas associam, né, a Chamego, é consumidor final. Mas hoje, essa linha aí de produto, ela representa um percentual muito pequeno de venda da Chamego. Hoje, por exemplo, a Chamego, ela por ter todas essas certificações que eu comentei, ela tem como cliente a Bom, né, o Grupo Pão de Açúcar, outras redes grandes aí de mercados e de indústrias mesmo, que utilizam nossos produtos para produzirem os seus produtos. É igual nos picolés da Bom aí que vocês forem consumir e que tem doce de leite, esse doce de leite saiu daqui de Bom Jesus, saiu da Chamego Bom. Então, é muito bacana, sabe? É de realmente de dar orgulho. Cristal, você consegue me ouvir? Sim? Tô te ouvindo. Você me ouviu? Provavelmente a internet deu uma oscilada aqui. É, é, e aí, no caso, eu queria começar o encerramento aqui. Quais seriam as contribuições, assim, de maneira mais direta, que toda a jornada do IFE, seja no técnico médio ou na graduação, trouxe para a sua jornada, assim, em termos técnicos, científicos e humanos? Eu sei que você já falou um pouco sobre essas contribuições, mas o que é muito forte? Você falou da questão da proatividade, mas o que é
né, o que que, em termos de contribuição, e que talvez você não tenha comentado ainda, é muito forte quando a gente pergunta para você do que o IFE te ajudou para você chegar onde você chegou. Olha, é até difícil dizer, porque assim, igual eu comentei, eu vim para Bom Jesus com 14 anos de idade. Então você pensa, né? Novinha, assim, eu vim para cá é, é, decidida, meus pais assim muito preocupados. A minha irmã, ela fazia já o nível técnico numa outra instituição, que é no IFES de Alegre. Então eu acabei passando e vindo para cá. E então, assim, a responsabilidade que eu peguei de confiança dos meus pais, de falar assim, olha, me dá essa oportunidade, deixa eu ir para lá, por favor, porque eu vou fazer, né, valer esse voto de confiança que vocês vão ter em mim. E eles abraçaram essa ideia e deram esse voto de confiança. Foi fundamental, assim, eu pude me desenvolver em questões básicas como até mesmo de limpeza de casa, não que antes não tinha, mas quando você mora sozinho e você divide um apartamento com uma colega, né, você tem uma responsabilidade que às vezes na sua casa com 14 anos, muitas das vezes a sua mãe faz ali aquela atividade, o almoço não é você que faz, a janta não é você que faz. Então, para mim foi uma mudança muito pessoal nesse sentido, que eu comecei a me desenvolver melhor como pessoa, de ter mais responsabilidades para tarefas que eu não tinha assim, a rotina e a obrigação de fazer todo dia. Então, o IFE tem um laço de amor muito forte comigo, começando no técnico. E depois na graduação, por tudo isso que eu fui tendo de oportunidade, sabe? Eu acho que o IFE, ele trabalha muito esse lado proativo, porque ele fornece possibilidade, fornece oportunidade. Mas quando você busca também, e não é algo que naquele momento ele te possibilita, ele está aberto a te ouvir. Eu, pelo menos, isso na minha trajetória do técnico e na graduação foi assim. Eu acredito que continuo pela conversa e contato que eu tenho com os alunos até hoje. Então, assim, é ter a possibilidade, a partir do momento que você tem curiosidade, você tem interesse, ele está aberto a te ouvir, sabe? Tem professores críticos que te tornam pessoas críticas, sabe? Profissionais críticos e um crítico construtivo, né? Não é aquele crítico para ficar apontando erros só, é para entender o fundamento disso, sabe? Então, você realmente poder contribuir. Então, eu acho que assim, no geral, o IFE para mim me desenvolveu muito na questão de proatividade, de responsabilidade, porque eu sempre pegava as responsabilidades para mim, de tudo que eu fazia, seja matéria, projeto e tudo mais. E esse lado interpessoal também, né? Porque o IFE, com essa parte de extensão forte que tem, através, por exemplo, de amostra, possibilidade de você fazer um curso fora, de fazer um evento fora, num outro estado. No IFE eu fui para Cuiabá. Então, assim, fui para Nossa, que Cuiabá, fui legal. para o Nordeste, eu fui para o Sul. Eu, assim, pude rodar o Brasil, assim, assim, na minha trajetória toda, desde o ensino médio. E, assim, cabe a você saber aproveitar as oportunidades. Porque é dado, mas é cobrado. E se você não sabe aproveitar, esse tempo é perdido, né? Então, assim, de verdade, eu tenho uma relação de amor muito grande, de respeito muito grande, por isso tudo que o IFE entra em contato comigo, Cristal, você pode participar disso? O que que você acha da gente fazer isso? Até hoje, por exemplo, eu tenho uma relação forte com a minha ex-orientadora, que é a Kátia. Até no mestrado a gente estava escrevendo livro junto para publicar livro junto com outro colega também, o Lucas. Então, assim, os laços, eles são bem construídos, sabe? E se mantém. Então, cria uma relação de afeto que foge só do básico, do fazer porque tem que fazer, de dar oportunidade porque tem que dar. Não, você sente realmente uma ligação afetiva ali. Isso toca, né, o coração, não tem jeito. Então, eu sempre estou disposta, sempre de alguma forma que eu puder contribuir com o INF, eu vou estar sempre à disposição. O professor Will compartilhou lá no chat. Parabéns, Cristal, pela bonita trajetória acadêmica e profissional. Desejo sucesso a você. O Will foi um professor meu aí, ó, desde o nível técnico, na graduação, matérias, assim,
complicadas, né, que a gente bioquímica, então ele tem uma trajetória muito específica comigo, com a minha irmã também, e ele também nos ajudou muito a conseguir estágio fora, o estágio em Viçosa. Eu lembro até hoje, o Will, assim, me deu carona, né? Porque ele fazia parte do trajeto dele ali. Ele e a esposa dele deu carona para mim, para minha irmã, para levar a gente até Viçosa, para a gente fazer o estágio. Então, assim, você vê que são professores que realmente estão dispostos a ajudar, sabe? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande e o Will é um deles aí, que eu só tenho a agradecer. Nossa Senhora. Obrigada, viu, Will? Um abraço. E faz a diferença que a gente estava conversando antes da gravação, né? Faz toda a diferença Mas, essas coisas que revelam um lado de afeto. Né, a memória desses episódios começa, e é justamente a próxima pergunta. Quando esta memória, né, como exemplo que você acabou de dar, fica agitada em relação à sua jornada no IF, o que bate mais saudade em você? nossa, bate dos projetos, sem dúvida. Dos Que legal. projetos, assim. Eu, igual no ensino médio, fui bolsista do Rodrigo, né, que era projeto de astronomia. Então, a gente tinha que ficar à noite, né, para fazer as observações astronômicas, né, porque fazia parte do projeto. E então eu sempre tive muito costume de ficar até muito tarde no IFE, ou na biblioteca, ou no projeto. E na graduação isso foi se perdurando, né? O nível superior, o CTA, ele é um curso noturno, começa ali 6h30, vai até 10h40. E desde 8 horas da manhã eu estava no laboratório, saía dali, já ia direto para a aula, da aula eu saía quase 11 horas da noite, e no outro dia a mesma rotina. Então, assim, eu era carochinha mesmo de laboratório, adorava, adorava, adorava. Os técnicos dos laboratórios sempre muito solícitos também para ajudar. Então, essa parte de projeto ali, de desenvolvimento, de pesquisa, de estudo, nossa, realmente dá uma saudade muito grande. E um outro ponto também, Rafael, que para mim eu adorava, eram as apresentações de trabalho. O IFE, assim, tanto internamente, né, nos outros campos, assim, quanto para outros eventos, até de escala nacional e internacional, como a gente tinha a possibilidade de escrever trabalho, seja um resumo, ou seja um artigo, é, essa parte de apresentar sempre adorei. Então, assim, era um- uma parte assim favorita para mim, que era bom você apresentar, levar o seu trabalho, levar o nome da sua instituição. A gente conseguia ter um feedback muito positivo nas bancas avaliadoras, sabe? Avaliando a qualidade não só da apresentação, mas também do trabalho. E a gente via o quão assim o IFE tinha de suporte para fazer bons projetos, né? Então isso dá muita saudade. Que é aquilo que a gente estava conversando antes também sobre é, os projetos, a mostra do conhecimento que você mencionou também de uma memória que você compartilhou no início sobre essas habilidades, essas demandas, né, de uma formação que transcende a sala de aula, né, e a gente, isso toca muito nesse projeto, isso falando agora no sentido também de encerrar essa temporada do IF para o Mundo, tocou muito essa confirmação de que o que estamos propondo em esse espaço de diálogo, esse espaço de fomento da comunicação entre pessoas e entre saberes, conhecimentos, seja científico, técnico, tecnológico, cultural, revelou isso, revelou essa necessidade e nessa contribuição para essa formação que transcende a sala de aula, e a gente está falando de extensão, a gente está falando de uma dinâmica diferente, né? Não tão conteudista, mas que tem conteúdo, né? Quantas coisas que você compartilhou, por exemplo, aqui hoje na nossa conversa sobre a tua graduação, sobre o know-how de coisas do mestrado, da pesquisa, ou seja, tem muito conhecimento diluído no diálogo. A gente acredita muito que o diálogo ele pode ser esse caminho para uma educação, para é, a produção de conhecimento. E eu queria que você deixasse nessa despedida dos nossos ouvintes barra telespectadores aí, uma provocação ou reflexão, mensagem, conteúdo, dica, enfim, suas palavras para quem ficou com a gente aqui até agora
e que depois vai, né, nos escutar nos agregadores do podcast e também nesse vídeo aqui do YouTube, que você poderia trazer, né, essas palavras para essas pessoas nessa despedida dos nossos, do pessoal da nossa audiência aqui. Eu acho que assim, se tratando aí dos alunos do IF que estão ouvindo, ou de outras, ou não estudantes, né, Rafael, às vezes até já profissionais, ou estudantes de outras instituições, eu acho que o que faz a gente não é só o local que a gente está, né? Às vezes a gente pode transformar o local que a gente está vivendo, que a gente está estudando, com as ideias que a gente leva, com a contribuição, com as dúvidas, né, os questionamentos. Então, eu acho que sempre é um momento de você, aonde você estiver, tentar extrair o melhor que aquele local pode te oferecer. Às vezes aquilo não representa tudo que você estava buscando, com toda a expectativa que você tinha, ou às vezes supriu suas expectativas. Enfim, você está sempre atento a poder absorver o máximo que aquele local, que aquelas pessoas estão podendo te ofertar ali, porque de uma forma ou de outra você vai se sentir tocado, você vai se sentir transformado e vai ser pessoa profissional ainda melhor para também perpetuar essa ideia, né? De que a gente tem que sempre buscar se desenvolver, compartilhar conhecimento, sabe? Como que é importante a gente compartilhar conhecimento? Se hoje vocês fazem um projeto de extensão ou uma pesquisa que você acha bacana, um artigo que você lê, ou dentro do seu ambiente de trabalho, você tem ali informações que podem contribuir para a formação da sua equipe, é sempre uma oportunidade de você compartilhar, né? Não segurar o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser difundido porque aprende mais quem doa mais, quem compartilha mais, quem ouve mais. Então, eu deixaria essa mensagem e assim. Sempre ter responsabilidade, sempre ter muita atenção e zelo pelo que você está fazendo. Às vezes, nesse período de ensino médio, nível superior, a gente tende a pegar muitos compromissos, né? O que é positivo, mas sempre avalie, né? Qual é a sua entrega? Você está entregando aquilo da forma que você queria? Você acha que está entregando com qualidade? Ou melhor você dar uma pausa, focar em algum projeto e depois conseguir pegar um outro, se desenvolver em outro? Fazer tudo com o máximo de atenção e zelo, né? Para não só ter participações, porque na academia, nos estudos, a gente tem às vezes essa mentalidade, né? Tem que fazer muitos projetos, tem que fazer muito. Tem, se está sendo bom para você, é bom para o seu coordenador, para a sua comunidade, se está tendo um bom rendimento. Agora é importante a gente ter autocrítica também, né? Para a gente avaliar se aquilo é o melhor momento, ou se não, é melhor dar uma pausa. Então, Fundamental, sempre perfeito. fazer tudo com o máximo de atenção, né, Rafael? Eu acho que assim a gente consegue se desenvolver, até porque quando a gente tende a acumular, a gente tende a ter mais ansiedade, às vezes a ter cobrança excessiva com a gente, isso também no mundo acadêmico, seja de nível técnico ou nível superior, a gente tem que ter uma dosagem, porque isso tem um impacto profundo e duradouro na nossa vida pessoal. Então, eu acho que é sempre importante a gente estar avaliando o impacto das nossas escolhas na nossa rotina pessoal, nosso relacionamento familiar, que pensa que não, mas influencia, né, diretamente. Então, eu acho que seria algo mais nesse sentido mesmo. E estar sempre disposto a aprender, porque, olha, a quantidade de coisas que a gente não sabe é enorme, sabe? E quanto mais a gente vai descobrindo algo, a gente vai descobrindo que menos a gente sabe. E que a gente tem que estar cada vez mais com a orelha bem em pé, assim, né? Com os ouvidos bem atentos, para a gente estar sempre podendo absorver os conhecimentos e as experiências das pessoas que estão ao nosso redor. Eu só sei que nada sei, né? Como o princípio básico do. Exatamente. Cristal, muito Exatamente. E obrigado. sempre com humildade, né? Sim, exatamente. É elemento fundamental para o aprendizado. Isso é extremamente filosófico. Cristal, muito obrigado. Eu queria agradecer você e te dar os parabéns pela jornada incrível, né? Por todo o conhecimento compartilhado. Foi muito gratificante encerrar essa temporada do IFE para o Mundo com você.
Espero que tenha sido uma experiência agradável, né? Peço desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve. E você que ficou traumatizado por esse diálogo, está curioso em ouvir os outros episódios da linha temática do Livro para o Mundo, não fique angustiado. É só entrar no site do TalmaCast, que lá vocês irão encontrar todos os episódios lançados, inclusive os de outras linhas temáticas. Isso mesmo. Além disso, lá vocês encontram também informações e um pouco dos 7 anos de história do Cineclube Debates e de 2 anos do TalmaCast. Vale a pena conferir. Não se esqueça também, pessoal, depois de conferir, fala pra gente se gostou, se não gostou, porque sim, porque não, ok? Você faz isso no site mesmo, dentro da opção Fale Conosco. Apreciamos muito o feedback de vocês e sem ele não conseguiríamos crescer com qualidade. Corre lá e confira, galera. Cristal, até a próxima, tá? Tudo de bom. Até a próxima, Rafael. Aproveito para agradecer mais uma vez, me colocar sempre à disposição e dar o parabéns para você, para toda a sua equipe, que assim, muito atenciosos e tem feito um trabalho aí de tantos anos, né? Tem gerado tanto reconhecimento e tantos frutos aí para nossa comunidade e ultrapassando até países, né, Rafael? Então eu desejo muito sucesso para vocês. Exatamente. Que com certeza esse sucesso já está vindo, né? Já está presente e vai sempre cada vez ser maior. Obrigada mesmo. Boa noite. Tchau, tchau. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.